meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eco. E é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para partilharmos um pouco acerca da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor, que a sua santa igreja nos orienta. Então acolho todos vocês com muita alegria e é claro que eu não posso deixar de lembrá-los de voltar nos nossos episódios anteriores e acompanhar para que você fique por dentro de tudo aquilo que a gente partilha aqui, tá bom? Se você não assistiu o nosso episódio anterior, eu peço para que no encerramento desse aqui, você já clique no antigo para que você possa estar, por dentro de tudo, tá bom? E claro, deixa o seu like e não esquece, porque é de extrema importância que você compartilhe com mais alguém, amém? Então, sem mais delongas, vamos acolher a nossa amada e santa convidada deste novo episódio, tá bom? Então vamos acolher com alegria a nossa irmã amada, querida Rubênia. Olá, meus irmãos, meu nome é Rubênia, como a Najara falou, sou do segundo vínculo do primeiro ano. Muito obrigada, viu, minha irmã, pela sua participação. Eu que agradeço, aqui. Najara. Fico feliz, eu adoro ver assim os meus irmãos se dispondo aqui de coração aberto. A Rubênia é uma pessoa muito tímida, né? É cheia da unção, mas ela está aqui à disposição. Mas estou sendo curada. Tá vendo? Graças a Deus. Olha, quando a gente abre o coração, né, e se dispõe mesmo, o Senhor vem e cura. É verdade. Quem é que disse que eu cheguei aqui e eu não abria nem a boca? Deus só precisa da nossa abertura para agir, não é verdade? Olha aí, tá vendo? Quem é que disse que quando eu cheguei aqui eu não abria nem a boca? Hoje eu falo pelos cotovelos, o povo manda eu me calar. É desse jeito, o Senhor cura e quando cura faz até milagre. Isso é verdade. Não é porque eu cheguei aqui, misericórdia. Não falava com ninguém, não falava nada, com a minha cara deste tamanho. E Deus vai curando, Deus vai transformando, vai edificando, né? E eu creio que esse milagre vai chegar para mim. Amém. Olha, a gente já está podendo tocar. Olha, você fazendo mais uma participação aqui nas nossas programações. Verdade. Tá vendo aí? É assim, eu recebo, graça. Senhor. É assim, então muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, pela sua disposição de estar aqui conosco, né, neste novo episódio aqui do nosso Eco, que é uma alegria receber os nossos irmãos aqui. Então vamos para o nosso tema, né, deste episódio, que é o seguinte: a Eucaristia que fortalece e edifica a igreja. A Eucaristia que fortalece e edifica a igreja. E eu já vou começar aqui falando, né, algumas das palavras de São Pedro Apóstolo da Eucaristia, né? Não poderia deixar de falar dele aqui. Então, ele faz um questionamento para nós em um de seus escritos, falando sobre a grandiosidade da Santa Eucaristia, e ele mesmo responde de uma forma extraordinária. É simples, é tão simples, mas quando a gente para refletir, é algo extraordinário demais. Assim, nossa, é uma assim, um jeito de ver e de sentir muito santificado, né? Ele pergunta, né? Ele pergunta para o povo: por que Jesus se fez na Eucaristia? E ele mesmo, logo em seguida, ele responde, né? Ele se fez na Eucaristia porque ele nos ama. E ele ainda completa falando, né? Não apenas porque ele nos ama, mas para que nós amássemos a ele. Então, ele diz que a Eucaristia é um ato pleno de amor, do amor de Deus para conosco. Amor este que reclama amor. O amor de Deus nos reclama amor, né? Então, um amor que ele dá e que ele pede para nós. Então, a Sagrada Eucaristia, para nós, ela é um ato perfeito de amor do Senhor para conosco. E ele diz ainda, né, nesse escrito, que talvez, se nós ficássemos apenas com a lembrança de Jesus nascendo lá em Jerusalém, né? Ou então de Jesus se doando numa cruz, talvez facilmente nós o esqueceríamos. Foi necessário ele se transformar
diariamente no pão e no vinho, para que lembrássemos de tão singelo amor. Então, ele fala isso, né? E isso alcançou meu coração de uma forma, porque muitas vezes a gente olha para a Sagrada Eucaristia como algo que a gente tem que fazer na nossa caminhada, como algo que seja obrigatório para nós. Eu tenho que ir para a missa, eu tenho... E quando nós deveríamos olhar como um ato de amor, não é assim, minha irmã? É isso mesmo. E São Tomás de Aquino, ele vem nos dizer que a Eucaristia, ele é o maior penhor do amor de Deus para com nós, né? Então, assim, realmente a gente precisa estar na missa com sentido. Nós precisamos comungar com sentido e entendendo por que estamos comungando, né? Porque ali está o Filho entregue em corpo e alma e divindade. Então, nós precisamos comungar com entendimento, né? Para que essa comunhão, ela nos transforme, ela nos faça amar, né? Porque o Senhor, ele se transforma o Filho em comunhão para que a gente ame, como você está falando. Sim, né? Então, sim. Nós precisamos comungar com entendimento, nós precisamos deixar ser transformados, né? Porque não tem como nós comungarmos, como buscarmos a comunhão, não sermos mudados, né? Então, nós precisamos demonstrar esse amor, nós precisamos viver essa comunhão bem feita, né? Porque é a maior prova de amor, realmente, a comunhão, né? Eu lendo assim, né? E eu li uma passagem que João Paulo II, sabiamente, ele dizia que depois da Eucaristia, nós não devemos pedir mais nada a Deus, porque ali está perfeito, né? Ali está tudo na Eucaristia, tudo, o amor maior que Deus pode nos oferecer está na Eucaristia. Então, nós, como cristãos, precisamos acreditar nesse mistério maior da Igreja, né, que é a Eucaristia. Então, que forte, né? Eu vendo, né? Eu vendo uma homilia muito forte do Frei Gilson, e ele dizia que todo cristão que participa, que vive verdadeiramente a Santa Missa e se relaciona com o Senhor na Eucaristia, ele é para sair da igreja com uma felicidade plena. Porque é um sentimento de realização e de preenchimento da alma e do espírito pleno, né? Então, não há espaço para tristeza na vida de um cristão que se decide por viver a Eucaristia, né? Porque desse mesmo escrito, né, de São Pedro Julião Emau, apóstolo da Eucaristia, ele dizia que a igreja é algo tão sublime, a Eucaristia, que a igreja ela nos convida a estarmos plenos diante da Eucaristia. Não é que eu não posso comungar, a igreja não deixa eu comungar assim, a igreja nos orienta para que nós estejamos num estado de espírito bom, para que nós possamos assim se relacionar com o Senhor com um espiritual aguçado, né? Pronto para aquilo que o Senhor vem realizar em nós, né? Então, o fato da igreja nos convidar a estarmos ali purificados para viver este ato de amor, não é porque a igreja é rígida de uma forma dura, de uma forma popularmente dizendo assim, chata, que não abraça, mas porque a igreja revela para nós a beleza da Sagrada Comunhão, da Santa Eucaristia. Nós não podemos nos colocar no relacionamento com o Senhor de qualquer forma, né? São Pedro, ele fala que a Eucaristia para com o Senhor é um ato de relacionamento. Eu preciso me relacionar com o Senhor, né? É como se fosse uma amizade. Quanto mais distante eu estou do Senhor, quanto mais distante eu estou dele, mais vazio eu irei ficando. Quando a gente tem uma amizade, né, a gente fica próximo da pessoa, né? A gente quer ver a pessoa, a gente vai visitar esta pessoa e a gente vai ficando íntimo, né? E muitas vezes a gente se depara, né, com a situação,
eu tenho uma super amiga. A gente não se parece em nada. Tipo assim, né, a cor, nada. Mas às vezes as pessoas nos veem e dizem assim, fala como vocês são parecidas. Não é isso. É porque a convivência, né? E quanto mais a gente convive com o Senhor, quanto mais a gente dialoga com o Senhor, mais parecido com o Senhor a gente vai ficar. É a convivência. Então a Sagrada Eucaristia, como você muito bem falou, ela tem este poder de nos transformar, de nos purificar, de nos conduzir, de nos edificar. Nossa, que palavra sábia, né? É o Papa, maravilhoso. Que não existe um pedido maior. É amor demais. É amor demais a gente poder olhar para a Sagrada Comunhão e ver ali uma prova existencial do amor de Deus por nós, né? A gente poder tocar isso, comungar isso, sentir isso, né? E que a gente tenha esse entendimento de que nós precisamos estar no estado de purificação para o encontro. Para o encontro ao Senhor. Não comungar simplesmente porque eu tenho que comungar, mas com uma comunhão com sentido, como você mesmo falou, né? Que isso caia no nosso coração. Não fazer um checklist. Domingo eu vou para a missa e tenho que comungar. Mas uma comunhão que seja com sentido. Que hoje a gente possa fazer uma avaliação em nós mesmos, vendo, nossa, será que como está a minha confissão? Né? Como está a minha adoração ao Senhor? Será que eu estou indo ao encontro do Santíssimo e me colocando ali à disposição? Será que eu estou indo ao encontro do Senhor? Ou eu estou limitando este relacionamento com o Senhor aos domingos? Né? É exatamente isso. E esses dias, tomando café com os meus filhos, a gente conversava exatamente isso. A importância da gente estar em dias com a comunhão, né, com a confissão. Porque, assim, a gente estava falando de situações de acidentes que acontecem, né? E que a gente precisa estar sempre preparado, sempre estar na graça de Deus, né? Porque, de uma hora para outra, você pode não estar mais nesse plano, nessa terra, né? Então, assim, a importância da gente estar na graça, a importância da gente estar com a nossa confissão em dia, a importância da gente estar comungando, né? Então, a gente conversava sobre isso, porque nós precisamos estar sempre na graça de Deus, né? E nós temos o privilégio de ter as quintas-feiras, né, a adoração, né, o dia do Senhor, o dia de adorar o Senhor. E nós, como cristãos, nós precisamos realmente ter essa amizade, porque por muitas vezes, quando a gente está passando por problemas, a gente meio que se afasta, a gente se curva, fica ali no seu cantinho, né? E o Senhor, ele precisa te escutar, o Senhor precisa te escutar. Senhor, é isso, me ajuda aqui. Eu me lembro agora de Judite, né? Eu só tenho a Ti, Senhor, né? Me ajuda. Então, assim, diante desses momentos de dificuldade na nossa vida, a gente precisa ter essa amizade e não a gente se afastar da comunidade, se afastar dos irmãos, mas a gente precisa dessa amizade, ter essa confiança no Senhor que tudo vai passar e que passa. Passa, tudo passa, né? Ele permanece. Então, a gente ainda estamos, né, nesse processo pandêmico, né? Ainda existe aquele certo receio. E nós vivemos muito tempo online. A gente se reunia online, a gente participava da Santa Missa online. E muitas vezes a gente caiu nesse comodismo, né, de ficar ali, participar da missa pela TV, né? E a gente precisa muito, né, se atentar a isso, porque a gente percebeu que as pessoas criaram um certo comodismo de estar em casa, assistindo pela televisão, comungando de forma espiritual. Mas quando o Senhor nos chama a irmos ao seu encontro, né, é necessário que isso adentre no nosso coração, da importância de irmos ao encontro do Senhor, de irmos à sua casa, de nos colocarmos à disposição daquilo que Ele deseja realizar em nós e através de nós, né? Sair daquela tela, né? A gente às vezes reclamava porque, ai meu Deus, a gente vai estar em casa, como assim? Né? Então, que a gente realmente possa ter esse entendimento de ir ao encontro do Senhor, né? Claro que tem pessoas que ainda não se encontram aptas a ir,
mas que isso saia da nossa rotina e que realmente nós possamos voltar a estarmos na Santa Igreja, a estarmos na casa do Senhor, né? Eu lembro que, bem no começo, né, quando a gente foi chamada a voltar para a igreja, né, eu lembro que eu assistia pela TV um encontro que estava tendo na comunidade Canção Nova, e o padre ele falava assim: quando vamos supor que você mora aí onde você está e a sua mãe mora em outro país. Você vai fazer chamada de vídeo com a sua mãe, você vai olhar as fotos, você vai gravar um vídeo, vai até dar para matar uma saudade, um pouquinho. Mas será que não seria mais interessante, seria mais feliz para você se você pudesse dar um abraço? Se você fosse na casa dela, deitasse na cama dela, comesse o bolo que ela fez, não iria... Assim verdadeiramente que você mataria a saudade. O Senhor está sentindo a nossa falta, né? O Senhor sente falta dos seus filhos na sua casa. Ele sente falta deste ir ao seu encontro. Isso é verdade, Najara. E eu assistindo a homilia, o padre falava exatamente isso. Aquelas pessoas que hoje não estão na igreja, a gente vê, né, muitas pessoas por acomodação, porque Deus ele tem uma graça. Deus tem uma graça para cada um de nós. E nós não irmos ao domingo para a missa, Deus até vai entender. Mas a graça que Ele tinha para você, em você estar na missa e comungar, você não vai receber. Né? Então, assim, já passou do tempo, nós precisamos voltar. Deus, com a sua infinita misericórdia, colocou a sua mão no meio dessa pandemia. E hoje nós já podemos até circular em alguns locais sem máscara, né? Então, assim, o Senhor já fez a sua parte, agora nós precisamos voltar. Porque Ele tem uma graça para cada um de nós, mas nós precisamos estar presente na casa do Senhor. Nós precisamos receber do Senhor essa graça que Ele tem para cada um de nós. A nossa igreja, ela é tão rica, né? Ela tem tanto a nos oferecer e nós devemos estar ali de braços abertos para acolher aquilo que a Santa Igreja tem para nos oferecer, né? É graça, como você muito bem dizia, nós podermos ir ao encontro, nós livremente circularmos, né, na casa do Senhor. Então, já passou do tempo, né, que nós vemos assim, como a igreja ela esfriou, né, devido à pandemia. Né? Ela esfriou e as pessoas se acomodaram muitas vezes a estar em casa. Então, que a gente possa ir a esse encontro. Né? Eu lembro que nesta mesma homilia que eu assistia pela TV, o padre fala uma coisa que ficou assim, nossa, foi uma tapa na minha cara. Sabe? Ele falou assim, perguntava para as pessoas que estavam lá, né? Quantas horas por dia os seus filhos ficam na televisão? Quantas horas por dia os seus filhos ficam no tablet, no celular? As pessoas iam falando, né? E ele dizia, agora quantas horas por dia os seus filhos ficam diante do Santíssimo? Ninguém falou nada. E eu, meu Deus. Você tem noção que eu estou com vergonha de dizer isso aqui, viu, Rubênio? Mas eu nunca coloquei os meus filhos diante do Santíssimo. Assim, eu entrei na igreja e disse, sabe? Olha, meus amores, aqui, vamos sentar. Eles já foram para várias adorações com a gente, eles sabem, né, que ali é o Senhor. Mas eu digo assim, que eu saí de casa para fazer isso. Eu saí de casa exclusivamente para fazer isso. E isso foi logo ali, quando a gente estava para voltar mesmo aqui em Fortaleza, né? Aqui no Ceará. Então, foi quando a gente estava ali para voltar. Eu disse, meu Deus, me sustenta para que eu tenha este hábito com os meus filhos, né? De pegar ali meia hora, uma vez na semana, de colocar eles, olha, aqui vocês vão conversar com o Papai do Céu. Se você está com raiva da mamãe, diga, né? Então, assim, isso ficou tanto no meu coração que eu precisava partilhar com os irmãos, né? Porque a gente precisa pensar e colocar isso diante dos nossos filhos como algo que faça parte da rotina deles, né? Como algo que faça parte do cotidiano, como se fosse algo normal para eles. Ir diante do Santíssimo e deixar com que... Nem que o menino só pode derrubar a igreja, mas que eles possam ir com o entendimento de que, né, aos poucos eles vão entendendo e tendo maturidade de que ali está o Senhor, de que ali eu preciso me colocar em adoração ao Senhor.
E ontem, no momento de intercessão, quando nós orávamos pelas famílias, vinha exatamente isso, né? Nossa, e foi proclamado que, por muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente quer que nossos filhos fiquem quietinhos, e a gente acaba que dando um celular para ele, e ele vai navegar ali e vai conhecer, né, o que permitir naquele momento ali. E nós nunca levamos os nossos filhos diante do Santíssimo e explicamos para ele que é Jesus Eucarístico que está ali, que nós precisamos ensinar para o nosso filho daquele amor, apresentar, né, ele para Jesus Eucarístico, porque nós precisamos educar os nossos filhos desde pequenos, né, nos caminhos do Senhor. Então, nós precisamos também dar um celular, ok, mas também você precisa mostrar, você precisa ensinar quem é Deus nas nossas vidas, qual a importância de Deus nas nossas vidas, né? E você falando aí, eu me lembrei desse momento, né, que a gente partilhava exatamente isso ontem no nosso momento de intercessão, né, de apresentar, Deus confirmou, de apresentar para nossos filhos, né, Jesus, explicar para ele quem é Jesus, né? E eu me lembrando agora também da primeira vez, na primeira Eucaristia do meu filho mais velho, né, que o padre, ele pediu, ele fez um juramento que ele jurasse que a partir daquele momento eles nunca iam faltar um domingo na missa, né? E a gente assistindo aquele momento lá, e nós como os pais, né, observando todo aquele momento, e acabou que por muitas vezes a gente não estava levando o nosso filho para a missa, né, cumprindo com aquele compromisso. E um dia a avó dele chegou para ele e perguntou, no domingo: Rian, você não vai para a missa? Aí ele: eu não posso ir para a missa sozinho, meus pais têm que me levar, né? Então aquilo ali veio no meu coração assim, realmente como, sabe, acorda, Rubênia, tá na hora, sabe, assim. Então desde esse dia nunca nós faltamos um domingo mais na missa, nunca, né? Porque nós temos que honrar com nossos compromissos diante de Deus, né? Nós temos que ser verdadeiro, né, com os compromissos do Senhor, né? Porque por muitas vezes nós deixamos que aparece no nosso dia a dia e tirando o nosso domingo, né? Então, assim, tirando a Santa Missa, né, da nossa agenda de domingo, mas nós não podemos deixar. Tem a programação, vai antes ou vai depois, mas você tem que incluir a Santa Missa no nosso domingo. E assim, hoje nós fazemos lá em casa. No final do dia não vai poder, então tem que ir no primeiro horário. Então, assim, nós precisamos viver esse compromisso como família, precisamos e ficar sempre atentos, viu? Porque o mundo, todo dia ele tem uma coisa nova para você fazer, né? E vem a agenda completinha, de 7 horas da manhã a 10 horas da noite, já completinha. E você tem que começar a dizer não. Você tem que renunciar a certos horários, mas você precisa estar na igreja, na casa do Senhor, né? Então, assim, eu sou muito vigilante em relação os meninos: mãe, eu vou fazer isso no domingo. Primeiro eu pergunto: a missa vai ser antes ou depois? Né? Mas não pode deixar de ir. E muitos pais se veem paralisados em ir à Santa Missa por causa do filho. A gente precisa ressaltar aqui que os filhos são bênçãos. Os filhos, eles são graças, né? Então, é preciso que os filhos estejam incluídos nessa rotina da família, deles irem ao encontro, né, do Senhor na Sagrada Comunhão, na Santa Eucaristia, né? Ah, Najara, mas o menino não para quieto, o menino, mas ele precisa ter no entendimento dele que domingo eu vou para a missa, domingo eu vou para a missa. Se ele vai assistir como um adulto ou não, isso o Senhor vai trabalhando na mente dele, de criança, mas o filho, ele não pode ser um empecilho, pelo contrário, é por causa do filho que mais próximo do Senhor você vai estar. Porque ele precisa ser o seu motivo, a sua motivação para ir ao encontro do Senhor. Porque é como você falou, o inimigo está ali tentando todos os dias, né, atrair você de toda forma possível para que você volte o olhar para o mundo e desvie do Senhor. Então, se a gente não estiver ali com o nosso filho conduzindo nos caminhos, vem o mundo e vai
E é verdade. E assim, essa preocupação que os pais têm, realmente eles precisam deixar de ter, né? Porque eu digo uma coisa para você, o barulho de uma criança, ela só vai incomodar na missa para aqueles que não estão ali verdadeiramente. Porque o que estão ali verdadeiramente com sentido, eles vão entender que as crianças precisam estar ali. E que criança, por muitas vezes, a gente não consegue controlar todo o barulho dele. Né? Então, assim, não vai incomodar aqueles... Requer tempo, paciência, exatamente, né? E não vai incomodar aqueles que estão ali verdadeiramente pelo Senhor. Eu lembro que o meu mais novo, ele era um pouco inquieto na missa, ele ficava de um lado para o outro, queria beber água, queria sair, queria voltar. Inventava tudo, uma dor, inventava uma fome. tudo. E eu segurava ele aqui no meu colo e ficava conversando no ouvido dele. Você precisa ficar quietinho porque você está na casa do Senhor. Você precisa se comportar. E ele começava com a mão. Ele subia a mão, ele puxava o meu cabelo, ele tirava meu brinco, ele puxava a minha blusa, ele puxava do outro lado. Mas eu estava ali, orando e intercedendo. E por muitas vezes a pessoa que estava atrás, no final da missa, ela dizia, mas você é muito paciente. Você é muito paciente, minha irmã. Mas é assim, a gente precisa ter a paciência. Porque se a gente for ficar tirando, se exaltando, saindo e tudo, você perde a missa, você não vai entender nada. Tudo bem que você não está ali 100% entendendo tudo, mas assim, já é alguma coisa. Você precisa permanecer ali, você precisa estar entregando para o Senhor. Senhor, calma. Senhor, tranquiliza aqui. Senhor, me ajuda. Então, assim, não precisa a gente ficar desesperado por conta disso, porque não vai incomodar aqueles que estão ali, por Deus, não vai. Ir por Deus, né? Sempre ir pelo Senhor. Né? Às vezes a gente se apega tanto a pessoas, a padres, eu só vou se fulana for, mas nossa, o que eu mais assim queria, sabe, assim, nessa nossa partilha afirmar para aquelas pessoas que estão assistindo esse episódio é que verdadeiramente todos possam estar com o coração muito aberto a viver verdadeiramente a Eucaristia, esta beleza da nossa igreja, que seja uma vivência tão santificada. Poxa, eu tive uma semana difícil, eu tive uma semana complicada, eu estou passando por isso, mas diante do Senhor Eucarístico, eu coloco todas as minhas dores, eu coloco todas as minhas limitações, eu coloco as minhas angústias, eu coloco os meus maus sentimentos, os meus maus pensamentos e deixo com que o Senhor haja em mim, né? E tomo posse da graça. Então, na Santa Eucaristia, eu encontro a minha alegria, eu encontro a minha força, né? Então, que isso tudo, né, eu vou pedindo para que as pessoas acolham no seu coração esta grandiosidade do amor de Deus por nós, da misericórdia de Deus por nós. Olhar para a Eucaristia como um ato perfeito de amor do Senhor para conosco, né? Mesmo diante das nossas misérias. E que isso seja valorizado. Que não seja, eu vou lá e pronto, né? Mas que seja algo verdadeiro. Vivido de forma assim, nossa, eu preciso comungar. Eu lembro que quando foi, na época assim, eu entrei na comunidade, né? Eu sou da época jurássica, né? Então, assim, eu entrei, era grupo de oração, eu namorava com o meu marido hoje, né? Com o Rodolfo Bruno. E a gente era um casal de namorados. E depois que eu fui ter o entendimento, né? A gente teve um namoro muito pra frente, né? Você tá me entendendo, né? A gente teve um namoro muito pra frente e assim, ultrapassamos fases que a gente, hoje, eu desejo que os meus filhos vivam, né? A gente ultrapassou algumas coisas. Adiantou muitas vivências. Então, eu lembro que a gente passou muito tempo sem poder comungar porque nós vivíamos no pecado da carne. E a gente ia todos os domingos para a Santa Missa, a gente ia na semana para a missa, porque depois que eu entrei no Kadosh foi que eu fui ter o entendimento. Né? Muitas vezes eu cheguei a comungar de qualquer jeito. Até brigada com ele, eu ia para a missa e comungava. Olha, meu Jesus, mas eu creio teu nome que tu já me perdoa. E eu ia até brigada com ele. Então, mas porque eu não tinha o entendimento, né? Então, a gente passou muitos anos sem comungar, porque vivíamos no pecado da carne. E eu lembro que, quando foi na celebração do nosso casamento, né, e quando naquele momento que eu comunguei, mas, assim, eu não consigo nem explicar direito assim, o sentimento que invadiu o meu ser, sabe?
foi um misto de paz, com alegria, com sentimento. Parecia assim que se eu morresse 5 minutos depois, eu ia morrer plena, feliz. Porque como me fez falta, sabe? Como me fez falta ter aquele alimento que sustenta o meu corpo, o meu espírito, né? Então, que a gente possa valorizar como um combustível de fé, como algo que nos sustenta e que nos fortalece na nossa caminhada, né? Então, a gente já está aqui próximo ao nosso fim, né, do nosso episódio. Passou rápido, não foi? E tá vendo como você falou, foi muito. Então eu queria só aqui para a gente encerrar, né, que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está aqui assistindo este episódio, de encorajamento para que esse povo viva em Eucaristia Santa. E assim, Najara, nós não podemos pensar numa vida de caminhada sem Eucaristia. Sim. Né? Porque a Eucaristia é nosso combustível diário. Né? É a Eucaristia que nos ajuda nas renúncias. Né? É a Eucaristia que nos ajuda nesse moldar de Deus, né, em nossas vidas. Então, assim, nós não conseguimos sem a Eucaristia. Né? E nós precisamos também pensar na Eucaristia como esse remédio, né? Como esse remédio de Deus para nossas vidas, para as nossas dores, às vezes. Você falando aí, quanto sentiu saudade da Eucaristia, né? Eu passei por um período aí na Semana Santa, que eu tive a chikungunya, e eu fiquei uns 10 dias em casa, sem conseguir sair, com muita febre, com muita dor. E, meu Deus, como foi difícil. Né? Como foi difícil. E na primeira oportunidade que eu tive de comungar, eu comunguei assim numa alegria tão grande, sabe? E eu dizia, Senhor, me cura, né? A partir do momento que foi, sabe, entrando no meu sangue, no meu corpo, Senhor, me cura. Me tira essas dores, porque eu preciso desse movimento do Espírito, eu preciso estar em comunidade, né? Eu preciso apontar Jesus e promover o reino com alegria, sabe? De estar nesse movimento, porque eu já não aguentava mais ficar ali em casa, parada naquele... E vem um desânimo e sabe, que toma conta do seu ser, e eu, naquele momento ali, eu comungava com muita alegria, sabe? E nós precisamos ir para a comunhão fazendo esse pedido. Senhor, cura, né? Cura as minhas dores físicas, cura as minhas psíquicas, cura o espiritual, né? Então, nós precisamos comungar com esse propósito, porque nós precisamos estar bem para o outro. Né? E é nessa Eucaristia que a gente tem essa graça de estar bem, né? De estar sorrindo, de estar com alegria, né? De estar aqui 3h depois de vários movimentos. Mas é isso, né? É na Eucaristia que a gente tem esse combustível, é esse alimento de Deus para nós. Amém, amém. Minha querida, agradeço muito pela sua participação. Peço que Deus continue a lhe fortalecer, a lhe conduzir na caminhada, que você possa conduzir a sua família segundo a vontade de Deus para vocês. Então, muito obrigada pela sua participação. E agora a gente vai dar um tchauzinho para a galera. Amém, né? que Amém? assim seja. Amém. Então, tchau, tchau. Muito obrigada. Fica com Deus, que Deus abençoe. Isso. E obrigada a você que assistiu até o final. E não esquece de compartilhar este episódio com mais alguém. Tchau, tchau, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.